Sétimo ano, então vamos à nossa aula. Na aula passada, nós iniciamos a unidade 1 do módulo 2, chamada What Does She Do? E nessa unidade, na parte gramatical, nós temos o Simple Present Tense. Eu gostaria de pedir desculpas a vocês aqui, porque nós iniciamos esta unidade, este módulo, tá? Sendo que eu havia me esquecido que a gente não trabalhou a terceira unidade do módulo 1. Mas não tem problema, o conteúdo é exatamente esse que eu estou mostrando para vocês, tá? Na unidade 3 do módulo 1, você já começa a ver o Simple Present Tense. Nessa unidade que nós iniciamos na aula passada, também você tem o Simple Present Tense e as regras para a terceira pessoa do singular, né, nesse tempo verbal. Então, vamos unir as duas unidades, tá? Para a gente trabalhar esse tempo verbal, certo? Então, nessa tabelinha que eu trouxe para vocês aqui, nós temos uma pequena amostra de como utilizar o Simple Present Tense. O Simple Present você vai utilizar para ações que você desenvolve com uma certa rotina, certo? Então, por exemplo, aí nós temos o verbo study conjugado no Simple Present Tense. Então, observe que para a maioria das pessoas, o verbo study, ele permanece o mesmo, do mesmo jeitinho que você encontra no dicionário. Porém, quando você chega lá na terceira pessoa do singular, he, she e it, certo? Você já vai tê-lo com uma certa diferença, que é o IES no final, ok? Então, esse IES ele é acrescentado ao verbo de acordo com as regras que a gente vai ver mais à frente. Na verdade, a gente vai recapitular, porque a gente já viu nessa aula da segunda-feira, ok? Bom, então, como eu estava falando, nessa unidade 1 do módulo 2 é que a gente vai ver mais detalhadamente o Simple Present, tá? As regras do Simple Present para a terceira pessoa, que é o único momento em que vai mudar a conjugação do verbo, tá? E essas regras, elas só são aplicadas na forma afirmativa do verbo, tá? Então, as regras são, em caso de o verbo terminar em CH, SH, SS, X ou O, você deve acrescentar o ES ao final do verbo, ok? Se o verbo terminar em Y e antes desse Y vier uma consoante, como é o caso de study, que termina com Y, mas antes do Y vem o D, que é uma consoante, você tem que retirar o Y e acrescentar o IES ao final. Por isso, lá no slide anterior, nós vimos a palavra studies, ok? E se não se encaixar em nenhuma dessas regras, basta você acrescentar o S ao final do verbo, como é o caso aqui de walk, que, quando na terceira pessoa, passa a ser walks, ok? Essas regras, como eu já falei, só são aplicadas à forma afirmativa. Em caso de forma negativa, você deverá utilizar os verbos auxiliares. Quem são? O do e o does, ok? O do você vai utilizar para as pessoas I, you, we e they, ok? Para as pessoas he, she, it, que são a terceira, você vai utilizar o does, tá? A terceira pessoa do singular, você utiliza o does. Então, quando na negativa, você vai ter do, mas not, ok? E does, mas not, ok? Logo, você terá o don't e o doesn't, ok? Para a interrogativa, para a forma interrogativa, o verbo auxiliar, que é o do ou o does, ele sempre vai iniciar a pergunta, como a gente já viu na aula anterior, certo? Então, aqui, ó, nós temos o verbo work na forma afirmativa,
sendo acrescentado o S apenas para he, she e it, ok? O do na forma interrogativa, perdão, o do não, o work, o verbo work na forma interrogativa, iniciando com do ou does. E o verbo work na forma negativa, tendo aí como verbo auxiliar don't ou doesn't, porque é o verbo do mais a negação, ou does e a negação. Sabendo isso, sabendo dessa explicação toda que a gente viu na aula passada, eu passei a vocês a correção, eu passei para vocês as páginas, a página 12, na qual a gente vai fazer a correção agora. Na primeira questão, você ia apenas ajustar os verbos à regra de terceira pessoa. E depois você iria associar esses verbos às frases que estão embaixo do quadro vermelho. Então, você deveria fazer exatamente isso, ok? Com cada verbo, você ia ajustar a regra da terceira pessoa do singular para o tempo verbal simple present. Depois, você ia ajustar estes verbos às frases, ok? Na segunda questão, você ia numerar as frases de acordo com a ordem em que elas acontecem, certo? Então, cheque e veja se você fez, se a sua ordem está de acordo com essa. Na número 3, você iria completar as frases com os verbos do quadro, ajustando eles à terceira pessoa, caso seja necessário. Se a frase for relacionada à terceira pessoa do singular, você precisa ajustar o verbo à regra, certo? Então, observe se você fez exatamente como está aqui, ok? Vale lembrar que todos devem ter me mandado essa atividade no WhatsApp, ok? Então, eu não recebi de todos, infelizmente, mas dos que me enviaram, eu já estou de posse das atividades e eu percebi que tem gente que fez alguma coisinha errada. Então, a hora de corrigir é agora. Vocês estão aí com toda a correção, é só assistir a aula. E, como eu falei para vocês, passou-me despercebida a unidade 3 do módulo 1, tá? Que é How do you feel? Que é onde exatamente a gente começa a ver sobre o Simple Present Tense, tá? Mas não tem problema, tudo que vocês acabaram de ouvir sobre o Simple Present Tense está nessa unidade também, tá? Então, para treino, mais um treino sobre o Simple Present Tense, vocês vão fazer a página 40, ok? Página 40 e página 41 desta unidade, que também, como eu já falei, volto a repetir, também é sobre o Present Continuous Tense, certo? Na página 40, na questão número 4, você vai observe aí que cada letra está com as palavras juntas, as palavras estão todas juntas. Você vai separar as palavras para formar uma frase afirmativa e depois você vai transformar essas mesmas frases em perguntas usando o Simple Present Tense. Na questão número 5, você deve reescrever as frases na forma negativa do Simple Present Tense. Na questão número 6, você vai responder, vai ser resposta pessoal, vai ser resposta sua no caso, né? Resposta pessoal. Então, você vai ler as perguntas e vai responder de acordo com as suas próprias respostas. Na questão número 7, você vai escrever, vai fazer uma pergunta, tá? E uma resposta usando as palavras que foram dadas. Ok, guys? Então, façam a atividade e, como eu já avisei, me enviem para que eu possa fazer a correção. Claro que na próxima aula a gente vai corrigir essas atividades, tá? Mas eu peço que me mandem a foto, porque são registros de vocês também, ok? Essa última questão do writing não precisa fazer. Ok, guys? See you!